Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, da sala virtual e os irmãos aqui presentes. Hoje nós vamos estar falando a respeito do título O Poder, né, do livro de Divaldo Franco, episódio diário pelo Espírito de Joana de Ângeles. E quando a gente para pensar, né, no termo O Poder, eu fiquei pensando quando eu estava me preparando para a palestra. Gente, como que ele vai para tantas coisas, né, inúmeras situações de poder. No capítulo do livro, ele fala assim: quando o fastígio e o poder são compromissos graves para aqueles que os detêm. Até fiz questão de pesquisar, né, o que é fastígio. Então, é um lugar alto, quer dizer o quê? Quando a gente chega no topo de uma carreira, quando a gente detém esse poder material, poder sobre as pessoas. Então, nós temos o quê? São compromissos graves para aqueles que os detêm. O fastígio facilmente leva à queda, sob as circunstâncias em que se apresenta e as facilidades de que se reveste. E quase sempre leva à corrupção, face à transitória posição que se faz cercar com perigos e agravantes. O verdadeiro poder é do amor, aquele que vem de Deus, que faz os homens fortes em qualquer função, dignos, íntegros em todas as atividades. Por isso, né, que eu iniciei falando, o poder, ele fala de várias coisas, e hoje nós vamos estar falando isso. Claro que não de uma forma tão profunda, que eu só tenho meia hora, mas nós vamos estar falando. Então, vamos lá. Começando aqui pelo texto, quando ele fala do compromisso que aqueles que o detêm. Que poder, então, que estamos falando aqui? O poder material. Né? Muitas vezes são faladas em palestras aqui sobre o maravilhoso trabalho que o Renatinho e a equipe faz. Né? E quantas pessoas que têm muito mais aquisição olham o irmão em situação de rua, olham o irmão enfermo, olham uma situação e ignora. Então, por isso que ele fala, né? É o compromisso. Será que chegamos a esse poder só por nós? Só para nós? Só para satisfazer o nosso ego, as nossas necessidades materiais? Ou será que foi a espiritualidade que nos ajudou a chegar nessa posição para que pudéssemos ter um olhar empático para o outro? Então, uma das primeiras coisas que eu chamo para a gente analisar do poder é esse tipo de poder, o poder material. E esse poder material, ele vai no quê? Na aquisição. Muitas vezes a gente se torna negligente com a nossa saúde, né, com as pessoas ao nosso redor, preocupados com o quê? Com o poder material. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar um helicóptero e um iate, quero comprar um iate. Mas com quem você vai desfrutar isso? Porque quem você semeou ao seu redor? Quem está ao seu redor? Então, e ele coloca, né, as facilidades da corrupção, porque muitas vezes quando a gente entra nessa busca do poder material, a gente ignora as questões morais, que nós estamos aqui nessa vida justamente para a gente poder evoluir, né, moralmente. E aí a gente esquece. Ah, mas todo mundo faz isso. Hoje eu estava numa reunião de trabalho, eu gostei muito de uma fala, né, que o rapaz estava falando. Se você não pode contar como fez, não faça. Falei, gente, vou levar para minha palestra. Porque tem a ver com poder material. Se eu tenho carro, acabei de comprar um carro, vou mostrar para vocês, e eu não posso dizer como que eu comprei, ou seja, é fruto do meu trabalho, né? Trabalhei arduamente, né? Ou ganhei na loteria, ou foi um presente. Eu não vou mostrar para ninguém. Já perceberam que é assim as coisas? Não é que a gente tem que mostrar, tem que falar, não. Mas quando a gente tem uma coisa e a gente tem que esconder, porque algo está ilícito na aquisição dessa coisa, né? Então, por isso que ele coloca que leva à corrupção. Não é que sempre leva, tanto que ele coloca quase sempre. Porque, né, a palavra do Espiritismo, ela é muito, assim, preocupada em generalizar. Então, ele não generaliza. Todo mundo que tem poder é corrupto. Não.
Só que pede para a gente ter o quê? Uma atenção a mais, porque nos fragiliza. E aí ele vem colocar desses perigos que podem surgir, que é o quê? A ganância. A ganância, ela tá ligada ao poder. Porque a gente vai ficando mais ganancioso. Ai, comprei um carro de 2020, agora eu quero de 2025. Agora eu já quero o outro. E às vezes não condiz com o que a gente está ganhando. E é a hora que a gente acaba fazendo o quê? Se entregando aos desvios, à corrupção. Que para nós isso é muito sério, porque nós estamos em busca da nossa evolução moral. E aí nós vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele coloca, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. E no capítulo 12, que o título é esse, só que ele tem os tópicos, que é retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados, se alguém lhe bater na face direita, dele à esquerda. A vingança, o ódio, o duelo. Aonde que eu quero me pegar aqui? Na vingança. Quantas pessoas que querem o poder para poder se vingar do outro? Que traça um caminho de poder na preocupação do quê? Do se vingar. Não. Quando eu for presidente da casa, deixa estar a Aloysio comigo. Quando eu for presidente, as cadeiras vão ficar tudo viradas para lá. E às vezes é umas coisas mesquinhas. É isso mesmo, as cadeiras vão ficar viradas para lá. Porque eu não sei por que a Aloysio coloca as cadeiras viradas para cá. Deixa eu virar o dirigente. Mas é o quê? Porque às vezes a gente acha que vingança é só coisas grandes. Não são. Você vê que a pessoa ela está nutrindo aquela coisa da inveja. Mas perguntou quantas noites que ele ficou acordado, pensando quantas cadeiras tem, se cabe todo mundo? Qual seria a posição melhor para ficar uma palestra melhor? Parou para pensar quantas noites que ele passou acordado pensando se esse balancete vai dar certo? Se as contas vão conseguir ser pagas? Porque muitas vezes a pessoa quer só os louros, mas não quer o trabalho. E acha que é fácil. Então, por isso que fala, amai os vossos inimigos. Porque, gente, amar o nosso amigo é muito fácil. A gente até já nasce amando eles, Não é muito fácil amar nossos amigos? Amar aquelas pessoas que estão conosco, que estão perto de nós, que estende a mão. Agora, amar aquela pessoa que é aquela areiazinha no nosso sapato, não é. A gente fica assim, Senhor, livrai de mim todo o ranço que possa vir surgir nesse dia, meu Pai. Até que agora a palavra mais chique é ranço. A gente não tem mais ódio das pessoas, a gente tem ranço. Mas tá certo? Claro que não. Segue a mesma linha. A gente só mudou o nome, que eu acho que é uma palavra muito forte, Nossa, odeio o meu vizinho. Não, tem um ranço do meu vizinho. Olha que elegante que fica. Mas e no coração? Mudou alguma coisa? A gente mudou a palavra. No coração mudou? Não. Eu quero o poder de ser o dirigente do meu bairro. A rua dele eu não vou soltar. Vou mandar lá o pedido. Vingança, picuinhas. Então, por isso que Jesus ele traz para nós refletirmos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo e também na Bíblia. Amai os vossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? São essas areiazinhas do nosso sapato, essas pedrinhas do nosso caminho. Aquelas pessoas que aparecem, parece assim que naquele dia elas resolveram, que vão estragar o nosso dia, desalinhar nossos chakras, o nome que vocês quiserem dar. Mas ela saiu de casa com esse intuito. Fala, hoje, vamos ver se a vozinha vai ficar doce. Mas é a hora que a gente tem o quê? Elevar em oração a Deus. É a hora que o nosso coração tem que estar ligado com a espiritualidade. Porque isso acontece na vida de todo mundo, inclusive fica só na minha, gente. Não é de todo mundo, todos os dias. Quem dirige no trânsito, quem vai fazer compra, você tá lá com o seu carrinho, a pessoa bate no seu, se não tira o seu do lugar, você não acha. Então é uma respiração profunda. Senhor, me ajuda. Me ajuda.
E aí nós vamos, quando fala, né, no capítulo já 19, fala o poder da fé. Então, ter fé também é um poder. Eu tive um problema no meu maxilar, ele saiu do lugar. Eu ia fazer as fisioterapias e voltava um belo dia, 2 meses depois. E eu sempre, assim, não podia sorrir porque eu estava toda deformada. Mas tranquilo. Fazia os exercícios, fisioterapia, todo mundo lá, os pacientes, e eu ia embora. Um dia eu falei assim, deixa eu falar uma coisa. Você está fazendo algum acompanhamento psicológico? Eu falei, não. Você acha que eu deveria? Eu pensei, né, com o maxilar. Falar o quê? Ele, não, você está tão tranquila. Eu falei, fé. A fé. Eu tenho certeza que é só uma aprovação. Eu não vou ficar desse jeito. E não fiquei. E falo mesmo para vocês, foi o poder da fé. Claro que com o tratamento. Persistência. Ah, era para fazer a cada 3 horas? Reloginho despertava de madrugada. De 3 em 3 horas estava eu sentada, 15 minutos de exercício, apagava. Estava 3 horas de novo, 15 minutos de exercício. E nos 15 minutos de exercício na fé, Senhor, eu não vou ficar assim. Não vou. Aí eu falava comigo mesmo, é só não me desesperar, que vai dar tudo certo. É só uma aprovação. É só um momento difícil. É só uma tormenta. E foram 3 meses. Os 2 primeiros eu não conseguia abrir a boca para comer. E hoje eu como de tudo. Então, o poder da fé é muito importante. Né? Já tem estudos cientistas que falam, né, quando a pessoa descobre uma doença, o que mantém, né? A fé. Quando a pessoa ela tem uma religião que ela segue, uma coisa é falar que é religioso e não seguir nada. Mas quando ela tem algo que ela acredita, ela consegue. Ela consegue melhorar as taxas dela, ela consegue melhorar o quadro imunológico dela, o resultado da medicação começa a fazer efeito mais rápido. Isso já é comprovado. Então, quando a gente usa a palavra poder, nós também temos que lembrar do poder da fé. Que é esse que nos move todos os dias. É pela fé de dias melhores que nós vivemos. É pela fé que as coisas vão dar certo, que a gente continua. Porque já pensou que desespero, gente, se a gente não tivesse fé? Eu penso assim, né, com respeito a quem, né, é materialista, mas eu fico pensando assim, eu me coloco. Se eu não tivesse minha fé, o que me mantém em pé? O que é me manter no caminho lúcido? Lúcido mesmo, tá, gente? É essa palavra. O que é me manter assim, eu não surtar, enlouquecer, sair correndo? É a fé. Porque, como eu falei, problemas vêm aparecendo assim, ó. Parece que vem no vento. Mas aí a gente respira e fala, não, calma. Calma aí que a espiritualidade vai nos ajudar. Eu vou achar uma solução para isso. Tem coisas que às vezes eu tinha que preencher num prazo. Do nada, eu falo, obrigada, espiritualidade, tá trabalhando junto comigo hoje. Tamo junto, hein, no cargo, hein? Porque é a fé que eu tenho neles. A fé que eles vão me ajudar. Assim que eu levanto de manhã, agradecendo pela noite, agradecendo por ter acordado, por estar bem e pedindo que me acompanhe. E na certeza que essas palavras têm poder e que eles vão me acompanhar durante o dia. Agora, se a gente só sabe esbravejar, tem como. Outra questão do poder. Hoje teve uma reportagem no Jornal do Espírito Santo falando da reclamação. É um poder também. Aquela pessoa que só reclama, ele falando que adoece. Aí eu até pensei, falei assim, tem gente que para cada solução tem 5 problemas. Já perceberam isso? A pessoa fala uma coisa e fala assim, não, mas eu vou te dar a solução. Não, mas... Aí começa a te dar 5 problemas a mais. Eu falei, gente, mas não era um? E aí falando que é para se afastar dessas pessoas. Claro que o reclamar é do ser humano, mas nós temos que saber até que ponto é uma reclamação ou uma pessoa que se tornou tóxica. Outra palavra que eu também acho muito bonita. A pessoa agora é tóxica, ela não é inconveniente, não é uma pessoa chata, tóxica.
né? Tá vendo? O século XXI é maravilhoso, né? Vamos falar a verdade. As palavras agora vêm assim. E aí? Será que nós não estamos nisso? Usando o poder? Veja usar o poder da fé, usando o poder da falta de fé para agravar os nossos problemas? Estamos realmente diante de um problema que não tem solução? E nesse capítulo ele vem falar justamente disso. O poder da fé. No livro dos Espíritos, na parte 2, no capítulo 8, da emancipação da alma, na questão 455, nos fala do poder da lucidez. É um texto grande, então eu só trouxe, né, a parte que nos cabe, né, me cabe a falar, que ele vem falando, né, quando a emancipação da alma, que a gente percebe, coisas que são perceptíveis, que não são, mas no decorrer do texto, ele fala desse poder da lucidez. E aí, nós estamos lúcidos com o nosso dia, com a nossa vida, com as escolhas que fizemos? Quando chegamos a um cargo, eu entendo que eu estou nesse cargo, que eu estou detendo o poder e que eu preciso usá-lo para ajudar o próximo, para ter empatia com o próximo e não para perseguir e castigar? Por quê? Né, como a gente viu no capítulo 12 do Evangelho, a vingança, esse ódio, são coisas mesquinhas, não pertencem a Deus. Então, como estamos usando o nosso poder? Isso se estende, né? O poder de um presidente de uma casa religiosa. Infelizmente, a gente vê tantas coisas, né, retratadas. E devemos orar, porque a pessoa se perdeu. Se perdeu. Muitas pessoas se perdem. Não fala, dê dinheiro, mas não dê confiança. Você descobre a pessoa quando ela tem poder. Existem vários ditados desse, né, de rua, né? Ditados populares que falam, você conhece a pessoa quando você dá poder para ela. Porque muitas esquecem o porquê estão ali. Se você vai assumir um cargo de poder dentro de uma instituição religiosa, qual a sua função ali? É perseguir? Não. Jailson vai participar, não. Quando eu entrei, Jailson não me deu confiança. Na minha gestão, então você não está alcançando um cargo para você servir. Né? Hoje já se fala, né, no meio profissional da gestão servidora, né? Porque o poder também está vinculado a questões de cargos, né, de poder, né, de chefias, né, no caso. E aí se fala hoje muitas palestras, muitas capacitações da gestão servidora, que é essa. Né, dando um exemplo, vocês são uma equipe de trabalho. Você está com um problema? Eu preciso ouvir. Vamos ignorar o problema. É esse servir, é não ignorar, é entender, é ter empatia, é auxiliar, é ajudar na medida do possível. Senão, porque saber fazer, cada um sabe fazer sua função. Igual aqui, né? Eu cheguei e vi, todo mundo que chegou sabia a sua função. Arrumar as cadeiras, o computador, colocar as coisas aqui. Mas nós temos um dirigente, não temos? Que está preocupado com todos nós. Me mandou, hoje um postzinho me lembrando. Tem certeza que já mandou também do estudo para o outro. Está preocupado como que vai ser a evangelização, está preocupado como que vai ser domingo, a palestra de domingo. Estava preocupado se as cadeiras, né, estavam espaçadas para todo mundo sentar confortável. Então, isso é o quê? A gestão servidora. Está preocupado com o que está acontecendo, porque ele é que está à frente, é ele que tem o poder da decisão.
Nós temos o poder da decisão das nossas vidas. E o que nós estamos fazendo com ela? Estamos cuidando da nossa vida? Estamos dando atenção devida à nossa saúde? Quando eu falo cuidar da vida, assim, nesse sentido. A nossa saúde está como? Não é ficar procurando o que não existe, não, tá, gente? Mas um check-up anual não faz mal a ninguém. Uma alimentação saudável também não faz mal a ninguém, por mais que a gente saia um dia ou outro. Mas todo dia sair, tomar bastante água também não faz mal a ninguém. Estamos tendo esse cuidado conosco? Porque o poder das nossas vidas está em nossas mãos. Eu vou esperar minha mãe me ligar para perguntar se eu estou tendo uma alimentação balanceada? Comeu direitinho? Tomou água? Dormiu? Não. Peraí. Preciso ter minhas horas de sono, eu tenho que estar com a mente descansada por causa do meu trabalho. Preciso ter uma alimentação de acordo, por quê? Por causa das taxas. A gente é muito novo assim, as taxas elas dão, né? Mas a gente precisa, o metabolismo não é mais o mesmo. Pode comer torresmo todo dia, né, Luiz? Não pode. Quando a gente fica novo, mais novo, não pode. Então, nós temos que ter essa preocupação conosco. Então, por isso que o poder, ele tem essa ramificação. Podemos falar do poder da fé, podemos falar do poder material, podemos falar do poder em nossas vidas, podemos falar de poder ajudar o próximo, que é a caridade. E aí, como estamos na caridade? Né? Kardec nos ensinou, sem caridade não há salvação. E aí, estamos como? Muitas vezes, tem pessoas que pensam que fazer caridade é ir lá e gastar horrores no supermercado e doar tudo. Não. Isso também é bom. Quem tem o poder financeiro para isso, faça. Mas não é só isso. Esses dias no meu trabalho passou um vendedor de picolé, ele queria uma garrafa d'água. Só isso. Eu falei, não, pode, aqui eu pego pro senhor. Fui lá, peguei no bebedouro, que a água estava gelada, um calorão, vocês viram, né? Que tá um sol para cada um aqui no Brasil, hein, galera? Pronto. Não me prejudicou em nada. Agora, para ele, foi muita coisa, porque ele é um trabalhador no sol. Então, tem as coisas grandes que podemos fazer? Tem, mas tem as pequenas de todos os dias, e às vezes a gente ignora. A gente ignora um bichinho que está com sede. Você não pode colocar uma vasilha de água, por mais que eles criticam, não vai colocar. Vou. Ainda vou lá lavar e trocar, para não falar que está dando mosquito. Porque eu sinto sede, ele também sente. Tá quente na minha casa, tá quente onde ele tá também. Hoje, na hora que eu estava indo para a reunião, o Centro Pop, que funciona lá no bairro Perocão, uma fila para entrar, que eles dão café da manhã. Ainda bem que tem. Onde essas pessoas iam se alimentar? E foi tão criticado. Teve abaixo-assinado, teve tanta coisa para aquilo não funcionar. Mas alguém pensou nos irmãos? Que são nossos irmãos em Cristo. Então, ainda bem que essas pessoas não tiveram o poder de tirar isso de lá. E aí muitas pessoas, né, que gostam de julgar falam, ah, não, mas é porque tudo não era. Não. Eu, pelo menos, eu enxerguei pessoas que não têm lar, porque o aluguel é caro. Pessoas que não têm trabalho. Porque se você não tem lar, como é que você tem emprego? Conta pra mim. Que você vai tomar um banho e você vai se arrumar e você vai trabalhar como? É uma coisa que pra mim, assim,
Quando eu penso em trabalho, casa vem em primeiro lugar, porque eu preciso sair o quê? Tomada banho, arrumado com uma bolsinha para ir. Agora, a minha mochila com meus pertences do dia, aí eu vou pro meu trabalho. Então, São Paulo, né, que é uma cidade, uma metrópole, a quantidade de moradores, né? Por quê? Na situação de rua? O aluguel. Não ter o dinheiro do aluguel. E isso, assim, no mundo inteiro, né? Se a gente for citar aqui, a gente vê casos sempre falando de pessoas que estão nessa situação e que acabam caindo nos vícios. Porque não deve ser fácil, gente. Eu me compadeço, porque não deve ser fácil. Frio, aí quando tá frio tá sol, de repente um temporal de chuva, e você não tem onde se abrigar. Você não tem a certeza da sua alimentação. Lhe falta o mínimo no poder, o poder aquisitivo para comprar uma marmita. Tem pessoas que passam o dia todo e olha lá se come uma vez. Esses dias, porque assim, acontece tanta coisa assim comigo, acontece, gente, não sei, acho que a espiritualidade de trás. Estava eu na fila do Transcol, lá no terminal de Vila Velha, cidade de Vila Velha. Veio uma senhorinha do meu lado, você podia pagar um sonho para mim? Aí eu falei assim, gente, nem entendi. Falei, hã? Um sonho, eu queria comer um sonho. Eu olhei assim para a lanchonete que eu não tinha nem percebido, que a gente de barriga cheia percebe? Não, né? Tá de barriga cheia. Percebi a lanchonete do meu lado. Quando eu olhei, realmente só tinha uma rosca de sonho. Aquilo me deu um aperto no peito, porque ela não pediu, ela queria aquele sonho. Ela queria tanto comer um sonho. Falei, tá, vamos lá. Que era do lado mesmo, eu tava na fila que era assim. Aí fui, comprei para ela, aí a atendente veio assim, para comer agora ou para levar ela? Sonhos não pode ser para depois. Olha que sabedoria. Olha que sabedoria dela. Os sonhos não podem ser para depois. E saiu numa alegria comendo aquilo. Eu falei, gente, nunca vi ninguém comer sonho tão feliz na minha vida. Sonho realizado, Jair. Nunca vi ninguém comer um sonho tão feliz. Ela pulava pelo terminal comendo aquele sonho. E para nós, uma coisa tão simples. Simples em todos os sentidos, tá, gente? Simples por ser um sonho, uma coisa muito barata. Eu dizer assim, nossa, fiquei sem dinheiro para voltar. Não. E aí é a hora que a gente tem que agradecer, Senhor, obrigado pelo teu poder de mudar a vida dessa pessoa. Aí a gente fala o poder da fé. A fé que ela teve e a fé que a gente tem de dar o quê? Com a espiritualidade. Porque se eu tivesse naquela energia negativa, eu ia fazer isso? Me incomoda não, que eu tô cheio de problema. Que eu tava mesmo, não sabia nem se eu tava na fila certa. Tanto que quando ela falou, eu falei assim, você quer o quê? Tipo assim, não sei nem se eu tô na fila certa. Mas quando a gente coloca a fé em primeiro lugar, a gente tem um discernimento. Porque naquele momento que eu parei para ouvir novamente, Deus me deu o quê? O discernimento. E depois, pronto, parece que a placa se iluminou para onde que eu precisava pegar o óculos. Então, por isso que a gente tem que estar em constante oração. Por isso que o poder da fé é tão importante. Não menosprezando o poder material, também é bom quando a gente sabe utilizar. É só a gente saber utilizar. Igual ali eu usei meu poder material. É saber utilizar. A gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Às vezes tem pessoas que têm o poder da palavra. Fala com a gente que a gente vai assim, nossa, meu problema pareceu tão fácil. Vou lá resolver. Tem pessoa que tem esse dom. Tem o carinho para conosco, o poder de um abraço sincero, fraterno.
Deus abraça quem nos reconstrói. Então, é isso que a gente precisa. Desenvolver dentro de nós esses tipos de poderes. Vamos virar a Liga da Justiça. Todo mundo poderoso. Mas estando ciente que temos que ter sempre em mente o quê? A empatia, a caridade, amor ao próximo, que tudo é a mesma coisa, tá? A gente só vai mudando o nome. Porque eu consigo ser caridoso se eu não tenho empatia, se eu não tenho amor ao próximo? E se eu não tenho amor ao próximo, eu não moro nem uma planta. Porque é isso que faz a gente ser pessoas melhores. Se eu não tenho empatia, problema do outro, tem gente que fala, não é meu. Mas um dia pode ser. Então, Senhor, deixa eu ajudar os outros, não precisa me dar problema, não. Eu gosto de ajudar a resolver o dos outros. Tá bom. E é tão bom, não é? Quando a gente pode estender a mão. A oração de São Francisco de Assis fala disso, né? Que eu console mais que seja consolado. Então, nessa oração de São Francisco de Assis, ele vem falar desse poder da fé, né? Que a gente possa ser um instrumento de Deus na vida de todos ao nosso redor. Deu 18h30, até 18h40 ou agora? Tá. Então, já estou indo para o final. E aí eu volto, né, no trechinho que ele fala assim, o verdadeiro poder é do amor. Né? Então, recapitulando, nós falamos do poder material, né, do poder do cargo, do dinheiro, de decidir sobre as vidas. Mas, o que ele vem nos ensinar, né? Joana Dias vem nos ensinar. O poder verdadeiro é do amor, é aquele que vem de Deus. Esse é o verdadeiro poder. Quando a gente estende a mão ao próximo. Quando a gente olha com carinho para o próximo. Porque às vezes a gente tem pessoas que olham com nojo. Não pode fazer nada. Ah, não olha com nojo, não. Olha pelo menos com amor. Olha com carinho. Porque a vida já está castigando demais. Aí você quer ainda fazer dos seus olhos um chicote? Não. Se eu não tivesse um olhar de amor, eu teria enxergado essa senhora? Não. Vai arrumar o que fazer, né? Tem gente que fala isso, vai arrumar um trabalho. Você acha que essa pessoa não queria? Queria, com certeza. Então, nós temos que viver a cada dia aquilo que acreditamos. E é nisso que nós acreditamos. No poder do amor, no poder da caridade. Que faz os homens fortes em qualquer função e dignos, íntegros em todas as atividades. Isso é verdade. Quando a pessoa ela tem um olhar empático, ela é íntegra. Porque ela pensa assim, nossa, mas se eu levar isso aqui embora, a próxima palestra vai ser em cima do quê? Eu não posso desviar isso aqui. Se eu desviar, né, estou num cargo de poder na saúde, se eu desviar a medicação, nossa, mas tanta pessoa ficar sem remédio. E aí? Nós estamos tendo agora em São Paulo, né, uma investigação da ONG das creches, que foram valores absurdos desviados de creche. Creche pública. Criança carente frequenta creche pública. É a criança que está ficando sem comer. Então, a primeira coisa que eles colocam a mão é na merenda, tá? Não sei que fixação é essa em desviar a merenda. Nossa, é a merenda. Então, falta o quê? A empatia, Deus no coração mesmo. Porque é para criança. E é triste você ver uma criança falando que está com dor no estômago porque está com fome. É triste. Você tem que olhar para a criança e a criança falar que não está bem, você perguntar por que não está bem. Porque primeiro, a gente já está acostumado. Em escola, a gente já pergunta, mas você comeu?
Porque na maioria, 90% dos casos é porque a criança não comeu. Tinha uma criança rolando de dor no estômago, não comia, já tinha mais de 12 horas que a criança não comia. Pelo um cálculo leve, tá? Que ela não jantou, não tomou café da manhã, daí já deu 12 horas. Então, cadê a nossa empatia em resolver isso? Porque a gente tem como resolver. Todo mundo sempre tem um biscoito dentro da bolsa. Tem um pão, tem alguma coisa. Mas a gente precisa ter o que dentro de nós? O amor de Deus. O olhar empático. Até mesmo a sensibilidade para perguntar a essa criança por que ela está com dor. Para não julgar que é mentira, que é frescura. Então, nós precisamos desenvolver, né, essa questão. E aí, por isso que ele fala, em qualquer função, seja na minha, dentro de uma escola, seja de vocês, nos empregos de vocês, quando a gente tem o poder do amor de Deus dentro de nós, qualquer função que a gente desempenhe, nós vamos estar desempenhando de maneira íntegra. De maneira dignos. Eu fico feliz quando uma mãe me abraça e fala muito obrigada. Aí pergunta o que eu fiz. Só ouvi. Nem fiz nada assim. Mas ela fala, obrigada, você me ouviu. Eu fico mesmo muito feliz. Porque às vezes a mãe só quer desabafar. A casa dela, coitada, tá tão tumultuada, tão, que ela não consegue falar nem com as paredes. As paredes estão respondendo a ela. Ela só quer ser acolhida. Ela só quer um abraço. Ela só quer ter um olhar de amor, sem julgamento. Sem estar colocando ela que ela é incapaz, que ela está fazendo tudo de errado. Ela só quer ter uns minutos sem ser julgada. Mas para a gente ter esse olhar, a gente precisa primeiro estar o quê? Com Deus dentro de nós. Porque senão eu não consigo olhar para o outro assim. E aí, para finalizar, né, a última frasezinha do texto de Jonas de Anjos, ele fala: fazei a tua parte com o poder do amor e segue, feliz, até a tua vitória final. Eu achei essa frase assim maravilhosa. Porque fecha mesmo, né, tudo que foi falado hoje. Fazei a tua parte com amor. Porque a gente encontra que as pessoas que a gente vai dar bom dia, fala bom dia para quem. No final do dia eu falo se meu dia foi bom. Eu tenho várias respostas que eles dão. Mas o que o ensinamento de Joana vem nos falar? Fazer a tua parte. Nós somos responsáveis por quem? Nós mesmos. É sobre a nossa vida que a gente tem o poder. Então, ela vem colocar. Se você fizer sua parte com amor, você vai ser feliz. Porque a felicidade, ela está dentro de nós. A felicidade é a nossa consciência tranquila. A felicidade é saber que eu fiz o possível. O possível dentro das minhas limitações. Temos as nossas limitações. Mas naquele momento, eu consegui, dentro da minha limitação, fazer o possível para melhorar o momento de outra pessoa. E a felicidade é isso, é feita de momentos. Até se você ganhar na loja, eu estou muito feliz. Eu estou feliz naquele momento do sorteio. Depois você já vai querer outra coisa. Você vai querer ganhar na Mega Sena da virada. Aquele momento já passou. Então, por isso que ela fala, fazei tua parte com amor e segue. Feliz. Até a tua vitória final. E quando é a nossa vitória final? O nosso desencarne. Então, se a gente seguir pelo caminho de amar o próximo como a ti mesmo, mas amar os seus inimigos, nós vamos estar o quê?
nos preparando para essa vitória final. Muito obrigada. Cadê meu povo? Aqui a gente tem que ir na sala. Eu tô aqui, João não vai.